Há poucos anos, em meados de 2019, a humanidade tinha enviado mais pessoas para a Lua do que para as profundezas dos nossos oceanos. É estranho pensar nisso, não é? Mas isso se dá porque os nossos mares muitas vezes são mais inóspitos e difíceis de acessar do que os astros mais próximos do nosso planeta, como é o caso do nosso satélite natural. Por isso, grande parte dos nossos oceanos continua inexplorada, assim como as criaturas que neles habitam. Hoje iremos investigar alguns destes seres e apresentar para você o fenômeno dos monstros colossais que estão crescendo dentro de nossos mares. Mas os cientistas ainda não conseguem explicar por qual motivo. Acompanhe-nos nessa jornada. Atualmente, nós humanos habitamos 10% de toda a superfície terrestre. Se levarmos em conta os locais habitáveis, excluindo montanhas geladas, desertos, ilhas hostis, esse número cai significativamente, provavelmente para algo que não passa de 5% de todo o nosso território. O principal motivo para isso vem do fato de que a maior parte do globo é coberta pela água dos oceanos, um dos poucos locais que ainda não foram colonizados por nós. Juntos, eles ocupam uma área de mais de 360 milhões de quilômetros quadrados, tendo uma profundidade média de 3,7 quilômetros e somando um volume de cerca de 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos. É uma dimensão inimaginável para nós. Bom, e por mais que a média de profundidade esteja por volta de 4 quilômetros, existem lugares muito mais profundos e, consequentemente, menos explorados, como a famosa Fossa das Marianas. Localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas das Marianas, o local é considerado o ponto mais profundo da Terra, possuindo cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície. Como geralmente usamos essa unidade de medida em nosso dia a dia para medir nosso deslocamento pelas cidades, é difícil ter a real dimensão desse número, mas vamos tentar te ajudar nisso. O Monte Everest, conhecido por ser um dos picos mais altos do mundo, perigosamente fatal para os que tentam escalá-lo, possui quase 9 quilômetros de altura, ou seja, se pudesse ser deslocado no Vale das Fossas das Marianas, ainda restariam 2 quilômetros acima antes de alcançar a superfície. Outra comparação, o Burj Khalifa, famoso arranha-céu, conhecido por ser a maior estrutura já levantada pelo ser humano, possui 828 metros. Isso significa que poderíamos empilhar 13 edifícios como este, partindo do solo da Fossa das Marianas, e ainda não chegaríamos na superfície do mar. Lembrando que estamos falando de um prédio de 160 andares, que foi projetado para abrigar 30 mil apartamentos, 9 hotéis, 3 hectares de parque, um shopping e até um lago artificial. Bom, acho que deu para você ter uma melhor dimensão da real profundidade desse vale e, consequentemente, da vastidão dos nossos oceanos. É justamente por isso que quase 80% da biomassa total da Terra se encontra submersa em nossos mares, e a maior parte dela ainda é desconhecida por nós. E isso se deve, como comentamos no início, à falta de exploração que tem nos deixado literalmente no escuro. É claro que não exploramos o fundo dos mares simplesmente por falta de interesse. Muito pelo contrário, são as dificuldades inerentes a essa região que não permitem que possamos produzir tanto conhecimento quanto gostaríamos. Mas isso vem mudando, viu? Um dos grandes responsáveis por isso é o diretor de cinema James Cameron, autor de grandes obras como Titanic, Avatar. Cameron é um grande entusiasta do fundo dos mares, algo que possibilitou que ele estivesse à frente da obra que retratou um dos naufrágios
mais famosos de todo o mundo. O diretor contribuiu muito para o desenvolvimento das novas tecnologias que permitissem que fôssemos cada vez mais longe e pudéssemos registrar essas viagens, o que também é salutar para a produção de conhecimento. Assim, foi possível entender melhor o que está escondido nas profundezas e como funciona o ecossistema desses lugares. Mas, Ivan, o que faz com que seja tão difícil explorar o fundo dos oceanos ao ponto de ser mais fácil sair do planeta? Bom, existem vários desafios, como a falta de iluminação, as baixas temperaturas e a própria falta de conhecimento, que não nos permite saber com clareza com o que estamos lidando. Não sabemos para o que nos preparar. Mas a principal adversidade, sem sombra de dúvidas, é a pressão. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta cerca de 1 atmosfera, 1 atm, que é a medida da força exercida pela atmosfera sobre os corpos na superfície ao nível do mar. Acima de nós, há uma massa de ar formada pelos gases que compõem nossa atmosfera, e esse valor de referência é o peso exercido em nossos corpos. Apesar desse peso ser relativamente alto, para nós é algo normal, pois somos adaptados a ele. Fomos constituídos dessa forma. Do mesmo jeito, é fácil deduzir que as criaturas que vivem nas profundezas dos oceanos também precisaram se adaptar às condições do seu ambiente. Correto? Bom, por isso, um exemplo disso é o peixe-bolha. A imagem do animal colocado sobre uma mesa fora da água faz com que seu corpo gelatinoso fique debruçado sobre si mesmo, fazendo parecer um rosto triste. O fato de enxergarmos um rosto humano é consequência do efeito da pareidolia, mas isso não diminui nosso estranhamento. Há alguns anos, você provavelmente acreditaria se alguém lhe dissesse que esse ser veio do outro planeta. Bom, isso justamente porque seu corpo adaptado à pressão e à escuridão do fundo do mar não nos remete a nada parecido do nosso cotidiano. Os olhos pequenos e pouco funcionais e a textura gelatinosa do seu corpo, totalmente despreparada para a falta de umidade da superfície, deixam claro que ele não foi feito para estar aqui. Existem inúmeros exemplos desses seres que são provas cabais de que o fundo do mar parece ser mesmo um outro planeta, completamente distinto do que estamos habituados aqui na superfície. Bom, mas hoje queremos nos deter a um fenômeno ainda mais curioso, que a ciência ainda não conseguiu dar conta completamente: o gigantismo das profundezas. Acontece que, apesar de haver centenas de milhares de seres totalmente desconhecidos por nós no fundo dos oceanos, há também aqueles que são parecidos com os que conhecemos, mas que, por muitos motivos que ainda não sabemos ao certo, cresceram de forma exorbitante e se tornaram, literalmente, criaturas colossais. Um dos exemplos mais significativos é a lula gigante, Arquiteuthis dux, uma das maiores e mais misteriosas criaturas dos oceanos profundos, com tentáculos que podem atingir até 13 metros de comprimento e pesando cerca de 250 quilos. Elas exibem uma complexidade anatômica e uma inteligência notáveis. São elas que muitas vezes são retratadas em lendas marinhas, como o terrível Kraken. A lula gigante é conhecida por suas habilidades de caça impressionantes. Apesar de sua aparência imponente, ela é geralmente considerada um predador suave e evita interações com humanos. Inteligente ela, hein? Sua biologia única inclui olhos enormes, adaptados a pouca luz. Permite que ela se adapte aos ambientes inexplorados e às condições desafiadoras das regiões abissais.
Na mesma linha de parentesco, mas em uma escala ainda maior, temos a lula colossal. Olha o nome. Mesonicoteuthis. Será que é assim que se fala? Olha, eu peço perdão, hein, para quem sabe direitinho. É Mesonichoteuthis hamiltoni, descrita como a maior lula conhecida em termos de massa, podendo pesar até incríveis 700 quilos. Suas características foram inicialmente baseadas em relatos de pescadores, pois somente em tempos mais recentes, com o avanço da tecnologia de exploração subaquática, que os pesquisadores conseguiram estudar essas criaturas de perto. A lula colossal, assim como sua prima gigante, desenvolveu adaptações notáveis para a vida nas profundezas. Sua bioluminescência é uma das características mais marcantes, uma estratégia para atrair presas e se comunicar em um ambiente onde a luz solar não alcança. Essa capacidade de gerar luz própria é crucial para a sobrevivência em um mundo onde a escuridão predomina. Mas não são apenas os cefalópodes que possuem seus representantes nas profundezas. Enquanto as lulas gigantes dominam os céus subaquáticos, os isópodes gigantes governam o fundo do oceano. Esses crustáceos, pertencentes ao gênero Bathnomus, são parentes distantes dos pequenos isópodes, que encontramos mais comumente na zona entre marés, com tamanhos que podem chegar a 35 centímetros ou mais. Esses animais surpreendem os cientistas pelo seu gigantismo em comparação com seus parentes menores, que têm poucos milímetros ou centímetros de comprimento. Como nós temos acesso aos parentes desses animais na superfície para comparação, invariavelmente somos arrebatados pelo questionamento: o que estaria por trás do crescimento exacerbado dessas criaturas das profundezas? Como comentamos anteriormente, a ciência ainda não pode formular uma resposta definitiva, mas existem algumas hipóteses bastante plausíveis. Vamos trazer algumas delas para você. O primeiro motivo, provavelmente o principal, é a escassez de alimentos. Eu sei que isso parece totalmente contraditório. Afinal de contas, se os corpos desses animais são maiores e, consequentemente, precisam de mais alimentos para se nutrir, como a falta de recursos seria a causa de fazê-los crescer ainda mais? Calma, que eu te explico. Acontece que, como os alimentos são mais raros no fundo dos oceanos, por mais que um corpo maior precise de mais comida, proporcionalmente, ele precisará de menos alimentos em comparação aos seres menores, o que faz com que sua manutenção energética seja mais eficiente. A partir disso, os corpos colossais acumulariam outros benefícios que justificariam seu tamanho, como veremos mais à frente. Por isso, este é o principal motivo para a maioria dos cientistas. Mas vamos seguir a linha de raciocínio da alimentação. Como os recursos no fundo do oceano são extremamente escassos, não é possível que os animais ou outros seres produzam seus próprios alimentos, como é o caso do fotossíntese das plantas, por exemplo. Não há sequer luz do sol para isso. Por isso, não existem algas, plânctons, líquens, nem nada do gênero. Assim, a principal fonte de alimentos que é disponível de forma passiva, isto é, sem a necessidade de predação, vem da chamada chuva de detritos, ou neve marinha, que nada mais é do que os restos produzidos pelos animais que estão na superfície, seja pelo excedente de sua alimentação ou mesmo os produtos de sua digestão. É isso mesmo que você está pensando, fezes de outros animais. Esses detritos alcançam o fundo dos oceanos e são a principal fonte de alimentação dos isópodes gigantes que falamos anteriormente. Como o solo marinho é extremamente vasto
e esses resíduos nem sempre são abundantes, é fácil imaginar que se o animal tiver um corpo maior, ele poderá cobrir uma área mais ampla, fazendo com que sua nutrição seja mais efetiva. No mesmo modo, quanto maior for o seu corpo, mais comida ele poderá armazenar. E sendo assim, menos ele precisará comer. Existe o caso de um desses isópodes que foi criado em cativeiro no Japão, que passou cerca de 5 anos sem se alimentar. Por mais que a comida fosse algo abundante, simplesmente não comia, porque não era necessário que ele comesse. Mas ainda ficamos com aquela questão, como uma pulga atrás da orelha. Se um animal for maior, não é necessário que ele se alimente mais? Seria o óbvio. Não seria preciso que tivesse disponível para si maiores porções de comida em menores intervalos de tempo? A resposta é bem contraintuitiva para nós, mas ainda assim bem clara. Não. Quem chegou a essa conclusão foi o cientista Max Kleiber, um biólogo suíço do século XIX. Segundo a lei que ele estabeleceu e que leva seu próprio nome, a conexão entre o metabolismo dos animais e sua massa corporal é uma lei de potência e não uma relação linear. Ficou confuso para entender? Ficou, né? Bom, basicamente, isso significa que mesmo que um elefante coma mais que um rato, proporcionalmente o animal maior acaba comendo menos. O metabolismo dos grandes animais é mais lento do que os menores, por isso eles consomem menos energia. Sendo assim, um pequeno rato precisa ingerir todos os dias cerca de 20% do seu peso corporal, enquanto um elefante pode sobreviver com apenas 5% de sua massa ingerida em forma de alimento diariamente. Ficou mais claro agora? Ficou? Bom, aliado a isso, temos o segundo fator responsável pelo gigantismo das profundezas do oceano: a baixa temperatura. A água fria é mais densa do que a quente. Isso quer dizer que ela é mais pesada, portanto, tende a descer. Sendo assim, é muito mais fácil que animais maiores se desloquem através dela, além de que ela influencia diretamente no metabolismo dos animais, deixando-os mais lentos, da mesma forma que o tamanho maior, como acabamos de ver. O metabolismo mais lento faz com que os animais precisem de menos alimentos e possam viver por mais tempo, apesar das condições extremas. Algo semelhante acontece nos polos, onde as temperaturas são muito baixas. Por isso também existem fenômenos como o gigantismo polar, em que as espécies semelhantes às encontradas nos trópicos são maiores conforme se aproximam dos extremos do planeta. Tudo isso possibilitou que encontrássemos um tubarão da Groenlândia, espécie adaptada às baixas temperaturas e grandes profundidades, com cerca de 500 anos de idade. Isso faz dele o ser vertebrado mais longevo conhecido por nós. Para se ter uma noção, ele provavelmente já estava vivo quando Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Século XVI. Dá para acreditar? Mas é verdade. Outra razão para o gigantismo das espécies das profundezas, que é relativamente simples, mas extremamente importante e eficaz, é o número reduzido de predadores. Se levarmos em consideração que muitas espécies se adaptaram aos seus meios, se fazendo menores e mais discretas para evitar de serem comidas por caçadores, isso deixa de ser uma questão para quem vive no fundo dos oceanos. Dessa forma, a natureza pôde ser mais criativa e generosa com esses animais, já que se esconder não seria algo tão necessário para a sua sobrevivência. Com isso, não estamos querendo dizer que não há predação no fundo dos mares, hein? Que todos os animais se alimentam apenas dos detritos da superfície.
Nada disso. Também existe caça e predação. Essa só não é a principal ameaça, porque existem outros desafios maiores. Dessa forma, um corpo grande capaz de procurar mais alimentos e armazená-los por mais tempo. Um organismo mais eficiente que gasta proporcionalmente menos energia. Uma estrutura forte para suportar a pressão e temperatura. Além do metabolismo mais lento, é mais eficaz nesse contexto. Parecem ser a receita perfeita para conseguir sobreviver e se destacar nos extremos ocasionados pelas águas profundas do nosso planeta. Bom, é lindo ver como a vida é complexa e diversa, não é? Ah, mas é. E tudo isso acontecendo tão próximo a nós, mesmo que por tanto tempo não pudéssemos ter acesso por conta de nossas próprias limitações. O que será que o futuro ainda nos reserva, hein? Eu mal posso esperar para ver. Mas eu vou esperar. Confie em mim. Até a próxima. Tchau.